Olá! Hoje vamos falar um pouquinho de direito com alguém que é um especialista no assunto e dos primórdios da nossa Vale TV. Meu convidado de hoje, calmo, estudioso, dedicado, natural de Porto Alegre, filho do seu Jorge e da dona Vânia, é formado em administração de empresas e direito. O marido da Ana Rita tem pós em processo e direito do trabalho. Pai do Cassiano é perito judicial trabalhista e sócio da Ramos Advogados Associados, com matriz em Novo Hamburgo e filial em Porto Alegre. Hoje teremos uma conversa de peso com Celso Saraiva Ramos Júnior. Celso, bem-vindo para essa conversa de peso, doutor Celso. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? A gente sempre procura prestigiar, né, as empresas locais e prestigiar os eventos e participações aqui da região. E a gente te conhecer melhor durante a pandemia pelo trabalho que vocês realizam, que o escritório realiza junto às escolas particulares da nossa região, né? Sim. Mas aí fiquei sabendo que, na verdade, tu é bem mais antigo do que eu na Vale TV. É isso? Olha, nós tivemos um tempo atrás, né, e eu não consigo te precisar exatamente quanto tempo, mas já fazem anos, né, acredito que mais de 10 anos atrás. Vale TV está caminhando para 13 anos. Pois é, então foi bem no início mesmo, né? 2009, Vale TV. Então acredito que nós tenhamos ingressado aqui em 2010, 2011, por aí. Nós tínhamos um programa na ocasião, né, chamado Direito e Sociedade, e esse programa era um programa de entrevistas, né, onde eu e minha esposa, a doutora Ana, que também é sócia do escritório, né, nós fazíamos entrevistas com magistrados, com colegas, com representantes de entidades, né, então ligadas ao direito, sempre com assuntos relacionados ao direito. Refletindo a nossa comunidade. Exatamente, as necessidades que tinha e algumas situações específicas que na ocasião, na época, exigiam essa conversa e tudo mais, a gente trazia isso para o público. Formado né? há quanto tempo, Celso? A primeira faculdade foi em 97. Né, foi administração, que eu me formei na PUC, na ocasião... Morando em Porto Alegre ainda na época? Morando em Porto Alegre ainda na época. Na ocasião, eu atuava muito como perito judicial, né, trabalhista, com meu pai, que já é perito há bastante tempo, mais de 45 anos. Né, e essa vivência que eu tive da perícia que me fez fazer a faculdade de administração primeiro. Porque para atuar como perito, tu tem que ter uma das 3 faculdades, que é ou administração, ou economia, ou contábeis. A mais comum é contábeis, né? Mas eu tinha uma certa referência à administração, até para o meu pai ser administrador, eu acabei optando por essa faculdade. Né? Então nós fomos, me formei primeiro nessa faculdade em 97. Já fazia, nos últimos 2 anos, em conjunto, a faculdade de Direito. Então, quando eu terminei a administração em 97, logo em seguida eu consegui terminar também Direito, né, que acabei aproveitando algumas disciplinas, algumas cadeiras, e fiz a faculdade de Direito em 3 anos e meio, se eu não me engano, eu consegui concluir a faculdade de Direito. Por que escolher pelo direito? Aí tu enxergou que era advocacia realmente? Então, a perícia ela te traz uma vivência jurídica, né? Eu sempre digo que desde criança, desde os meus 10 anos, eu frequento a Justiça do Trabalho, né? Em Porto Alegre, por causa do meu pai, né? Então, eu auxiliava ele e vivi ali aquela experiência dentro da Justiça do Trabalho que me trouxe primeiro para a perícia, a administração, e depois o direito, né? Para conciliar tudo, para conseguir... pelo menos ter um suporte melhor daquela atividade que eu estava desenvolvendo na época, né? Porque em algum momento tu fez uma escolha ou foi pela família levado ao interior do estado, a Cruz Alta? Não, isso ali é que assim, o que acontece? Meu avô era militar, né? Meu avô era coronel do Exército e ele se aposentou em Cruz Alta.
né? Os militares, a gente sabe que, à medida que vai ocorrendo promoções, eles vão se mudando. Então, ele se aposentou lá e, na época, a gente morava em Porto Alegre, eu, minha mãe, né? E a gente optou, vamos lá cuidar do vô, né? Então, a gente acabou ficando um bom tempo em Cruz Alta, cuidando dos meus avós, né? Que idade tu tinhas ali? Eu voltei para Cruz Alta, acho que eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. E nós saímos de lá em 88, né? Então, uns 14 anos, 13, 14 anos, a gente já estava voltando de volta a Porto Alegre. Foi um bom período, então. Ficamos. Praticamente, o ensino básico foi lá, né? Primeiro grau ali, foi lá. E o que te trouxe para Novo Hamburgo? A minha esposa. Né? Minha esposa é daqui, natural de Novo Hamburgo. Né? A gente se conheceu na faculdade de Direito. E daí quando a gente foi sair no último dia literalmente de aula, né? E a gente, quando saiu, começamos a nos acertar e eu disse assim, vou para Novo Hamburgo, né? Então eu acabei vindo para cá, em que pese a gente tem escritório aqui, tem escritório em Porto Alegre, né? Eu não deixei as minhas origens, vamos dizer assim, né? Eu gosto da cidade de Porto Alegre, mas gosto muito de Novo Hamburgo. Essa foi uma cidade que me acolheu muito bem, né? Quando eu vim para cá, isso há 22 anos atrás. Vamos conversar um pouquinho sobre o exercício da advocacia, sobre o escritório em Novo Hamburgo, sobre o escritório em Porto Alegre, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o advogado Celso Saraiva Ramos Júnior. Isso aí. Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o advogado Dr. Celso Saraiva Ramos Júnior, num oferecimento de faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau em Gramado, e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Ô Celso, a gente conversava um pouquinho sobre o início da tua trajetória, a passagem lá por Cruz Alta e conhecendo a dona Ana Rita também, né? Sim. E que te fez vir a Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, ela já tinha escritório, já trabalhava na área, vocês começaram juntos aqui? Nós fizemos a faculdade juntos. Os dois se formaram juntos ali. Exatamente. Mas Ela não tinha nenhuma relação com direito, de família? ela tinha. A minha sogra, né, ela era advogada, tinha escritório, né? E a minha esposa trabalhava com ela, né? E eu trabalhava com o meu pai, né, na parte de perícia,
Então, também ligado ao direito. Então, nós já tínhamos uma certa ligação com o direito, né? Tanto eu quanto ela. E quando eu vim para cá, a gente ficou noivo rápido, porque eu me mudei em fevereiro, em maio nós já estávamos noivando e em dezembro casando, né? E a gente, quando casou, a gente pensou, vamos montar alguma coisa nossa, aquela vontade de adolescente, né? Os dois novos, com bastante força, né? Inicial para começar uma jornada. E a gente optou por montar então um escritório, né? E daí foi que surgiu, na época, a Ramos Advogados, né? E a gente vem, ao longo desses 21 anos que tem o escritório, já conquistando cada vez mais clientes. Hoje a gente tem uma gama de clientes bem considerável, graças a Deus, né? E a gente consegue atender o público de uma forma ampla. Como é que foi aquele começo, hein, Celso? Porque, evidentemente, tu não conhecia Novo Hamburgo, né? Eu conhecia somente a Ana. Como faz captação de clientes, né? Como se posiciona no mercado, como se apresenta como uma opção profissional, né? Porque também a profissão tem muitas limitações de se posicionar, né? De como fazer marketing, é uma coisa vedada pelo Estatuto da Ordem, né? Sim. Então, o que acontece? Na época eu vim para cá e disse assim, poxa vida, eu conheço somente a Ana, né? Mas eu já tinha minha atividade de perícia que eu mantive durante um bom tempo, né, ainda. Então, o que eu pensei? Bom, a forma, como formado em administração, também tinha uma noção de marketing, né? Mas também sabia das limitações que a própria OAB impõe. E tinha que achar uma saída para conseguir captar clientes, para conseguir ter acesso aos clientes, para conseguir me apresentar, nem que seja, né? Pois eu não conhecia ninguém em Novo Hamburgo, uma cidade que tem origem alemã, né? Tem algumas características próprias da região. Eu também tenho origem alemã, né? Mas assim, não vivia numa cidade, Cruz Alta não tem uma vivência alemã, e Porto Alegre muito menos, né? É uma cidade muito grande, então é difícil ter uma característica relacionada à origem. É muito cosmopolita, né? Apesar da forte influência alemã, né? Sim. No quarto distrito, né? Sim. E a gente teve que achar uma saída, né? Eu me lembro até hoje que eu ia para o escritório e eu tinha uma pasta, né? No arquivo, uma pasta no arquivo. Eu disse assim, continuava, claro, serviço... Aqueles de 4 gavetas, sim. Exato, uma pasta. Vida. E eu tinha que achar clientes, mas continuava fazendo as minhas perícias, né? E daí lá pelas tantas, mas eu disse assim, bom, não estou e nunca fui uma pessoa parada. Sempre fui dedicado ao estudo, sempre fui dedicado a buscar as coisas que eu entendia como pertinentes e fui criado dessa forma, fui ensinado dessa forma, né? Minha mãe sempre disse, meu filho, tem que buscar as coisas que tu entende que sejam boas para ti, né? E entre elas o estudo, né? Então eu disse, poxa vida, né? Tô com duas faculdades. Que era professora, né? Sim, minha mãe que é professora, né? Hoje do magistério, hoje já aposentada, mas professora a vida inteira. Foi professora uma vida inteira de letras e inglês, né? Português e inglês, letras, né? E eu peguei e disse assim, tá, eu não sou parado, né? Não me sentia muito confortável. Essa minha aparente estagnada dentro do escritório com uma única pasta durou apenas 2 dias, né? Eu disse assim, eu não vou ficar parado aqui. Só que a gente tem aquelas limitações que a própria OAB não deixa, né? Divulgar, tu não pode ter painéis luminosos, tu não pode... Uma série de regras que são... Não pode ter propaganda na TV. Algumas coisas são vedadas, né? Cada um tem os seus argumentos, né? E justificativas para isso. Mas nada impede que eu visite meus clientes, que eu busque meus clientes visitando-os, né? E me apresentando. E foi assim que eu comecei, né? Na época eu tinha uma apresentação que era interessante para as empresas, que é a questão de eu ser perito judicial, trabalhista. E na época eu era diretor da PEJUST, né, que é a Associação dos Peritos aqui do Estado, então isso abre as portas, porque é importante, uma pessoa que é perito judicial, ele tem um conhecimento que muitos não têm, que é a questão de cálculos, né? Ele te traz uma vivência um pouquinho diferente só o direito, nu e cru. Tanto que o juiz se utiliza de um perito quando necessita de um processo mais elaborado, mais técnico, ele precisa de um perito para auxiliar.
assim como advogados, muitos precisam também desse auxílio. E então eu tinha algo a oferecer que era um atrativo, vamos dizer assim, né? O fato de eu ser perito. E foi assim que eu comecei, né? Eu ligava para as empresas, ligava para os sindicatos, ligava para muitas empresas calçadistas que aqui a região tem. E eu tive que me acostumar um pouco com o sistema da região, né? Porque Porto Alegre é diferente. As pessoas, eu que sou de Porto Alegre, que tenho escritório aqui e lá, eu vejo uma diferença. Parece que eu ia dizer cultural, mas eu não sei se tem alguma relação exata com a cultura, mas é regional, vamos dizer assim. São características de cada região. E essas características, eu tive que me acostumar com as características daqui, né? Claro que a Ana, sendo daqui, facilitava esse meu aprendizado, vamos dizer assim, né? E assim comecei, né? Daí eu comecei a visitar as empresas, não levou 3, 4 dias visitando empresas, eu já tinha mais de 10 empresas que eu era advogado, né? Então, aí sim, daí começou a ter bastante serviço e começou, dali só foi, né? Hoje a gente tem 2 escritórios, o número de processos que nós já atuamos é mais de 50 mil, né? Então a gente tem uma gama considerável. Ampliaram o espectro de atenção também dentro do direito, porque no direito tem muita questão da especialidade, né? Sim, tem. Claro que a minha especialidade é trabalhista em função da perícia, né? Eu sou perito judicial trabalhista, né? Então isso facilita muito a minha dedicação para esta área. As tuas pós também são no direito trabalhista, em processo. Sim, sim, sim. E a Ana buscou pós em outras áreas, né? Então ela é especialista no direito de família, né? Questões relacionadas à família. Então a gente acabou abrindo um leque dentro do escritório que tem... Hoje a gente atende praticamente todas as áreas, com exceção da criminal. É uma área que a gente não atua muito, em que pese quando são crimes ou, vamos dizer assim, questões relacionadas aos meus clientes, eu procuro resolver. Né? Mas não é uma área que eu busque clientes, né? Não costumo buscar os clientes relacionados a essa área. Já a parte bancária, direito civil, comercial, né? O direito comercial, contratos, daí família, previdência, né? A gente criou parcerias ao longo desses anos também que nos facilitaram bastante para que a gente pudesse atender melhor o cliente, né? Não é a gente não fica com aquela questão, vou fazer porque eu quero ganhar, né? Não, se eu não tenho condições e tu tens mais condições de fazer para mim e tu é o meu parceiro, eu não tenho problema nenhum de passar o meu cliente para tu fazer o trabalho confiando na tua parceria, na tua qualidade, né? Então, e o meu cliente sabe disso, né? Então, isso tudo é aberto, eu não procuro fazer as coisas, dizer que vou fazer uma coisa que eu não tenho domínio para fazer. Isso eu não vou fazer nunca, né? O direito passa muito por um processo de reformulação, né? A gente... é a minha área de estudo também, apesar de nunca trabalhar na área, fora o estágio lá atrás, né? Mas a gente vê muito uma migração desses advogados que são um pouco mais visionários do litígio para um direito consensual, para uma tentativa de acordos, né? Antes, inclusive, de levar para a esfera da judicialização, né? A gente viu vocês operando exatamente nesses termos em relação ao que aconteceu, o que estamos vivendo ainda dessa pandemia, né? Sim. Quando grande parte dos clientes de vocês atendem aí, acho que 70%, 80% das escolas da região, privadas da região. Quando, claro, todo mundo precisava trabalhar, precisava desesperado com o que ia acontecer no dia seguinte, né? Sempre dentro da discussão da dicotomia que não existe entre saúde e dinheiro, né? Sim. Mas, claro, precisando que a vida continuasse de alguma forma acontecendo. Vocês foram muito sábios em não judicializar, eu acredito, inclusive, e tentar construir consensos em torno disso, né? Mas foram dias muito difíceis, né, Celso? Sim. Bom, a pandemia foi algo novo para todos, né? Então, claro, todos tivemos que aprender e se adequar da melhor forma possível à nova realidade. Eu não gosto de usar muito esse termo de nova realidade, porque a realidade é a mesma, né? O que mudou foram criadas situações que a gente teve que se adaptar. Mas
a questão dos clientes que precisavam de fato trabalhar, ela encontrava uma barreira, né? O que é o certo em função da pandemia? É trabalhar, é ficar em casa, é se trancar, é se isolar do mundo, ou é continuar a vida normalmente com cuidados? O que é o certo nesse momento? Evidente que cuidados a gente sempre tem que ter. Isso já era antes, né? É que as pessoas muitas vezes não observavam, muitos não observavam, outros observavam até demais. Mas assim, o cuidado é inerente à vida, né? A gente tem que ter cuidado com a vida. Muitas pessoas não tomam até hoje o devido cuidado, seja em outras questões que não tem nada a ver com a pandemia, né? Um excesso de velocidade, andar 140 por hora numa estrada é muito mais arriscado do que a própria pandemia. E as pessoas assumem esse risco. Então, nessa ocasião que a gente começou a advogar para as escolas privadas aqui, porque as escolas precisavam abrir, e as escolas de educação infantil... As famílias precisavam trabalhar. Exato. Muita gente foi para home office, mas muita gente foi teve para a que rua, trabalhar, né? claro. Todo dia pra rua. O mercado estava o pessoal trabalhando, nos mercados, né? No farmácias, postos de gasolina. Então, quer dizer, muitas atividades não pararam. A indústria não parou praticamente. Muitas indústrias não conseguiam parar, né? Algumas relacionadas, inclusive, à parte de saúde, elas não podiam parar. Então, onde Só ficam que essas as crianças? Exato. não Crianças tinham onde pequenas, de 2, 3 anos, vai deixar com os avós? Justo o público que se entendia naquele momento que seria de alto risco? E as crianças daí estavam com os avós, tudo bem. Mas e depois? Os pais chegavam em casa, da rua, com aquela questão de risco de poder estar contaminado com a situação, e passar para o filho passar para os avós. Como é que se convive com uma dor se vier a acontecer algo mais trágico, né, de perder alguém ali em função dessa doença que apareceu? Então, o que eu usava como argumento? Olha, gente, não vamos eleger que é certo ou errado. Só vamos eleger que vocês têm o direito de abrir as portas. Quem quiser levar as crianças, leve. Quem não achar por bem não levar e acha que é errado, fique em casa, sem problema nenhum. Só não podemos impedir vocês de conseguirem abrir as portas. Porque se nós fizermos isso, qual é a empresa hoje que consegue fechar, que nem as escolas fecharam em março e foram conseguir reabrir em outubro? E depois, agora em fevereiro, quando deu a bandeira preta, fecharam de novo, mais um mês e pouco. Qual é a empresa que consegue fechar dizendo, olha, vamos ficar em casa, vamos aguardar passar isso tudo e depois a gente volta? Porque as contas continuavam, essas empresas têm empregados, esses empregados têm que receber. E daí? Tu tem um filho de 2 anos, tu vai tirar o filho da escola e tu vai deixar em casa. Muitos achavam que não deveriam pagar a escola. E não estou dizendo se é certo ou errado, simplesmente muitos entenderam dessa forma. E as escolas sentiram um baque nos seus vencimentos, nos seus faturamentos, né? Elas não tiveram dinheiro para pagar, muitas não tiveram, né? Algumas tinham uma reserva, mas se foi a reserva nesse período. Então a gente buscou auxílio para abrir as escolas. Eu poderia ter levado a questão só para o lado jurídico, não optei por esse lado. Porque do lado jurídico eu ia entrar com o lado de segurança, talvez eu ganhasse, talvez depois derrubasse, mas é algo inseguro, né? Porque tinha posições diversas de todas as esferas do judiciário, Ministério Público, juízes. Ninguém conseguiu sentar no mesão para conversar Exatamente, sobre tudo isso. Ninguém conseguia ter um consenso, não, assim funciona, assim não funciona, vai ser assim. Não tinha vai ser assim no direito, não existe vai ser assim. Existe uma lei, claro, que a gente deve seguir, mas que existem interpretações diferentes. Essa hermenêutica jurídica, cada um entende de uma forma, né? E não vou dizer que está errado, está certo. Então, o que a gente buscou? Bom, vamos ter que resolver o problema das escolas, né? Nesse público em específico, né? Na realidade, é um problema de outras empresas também, mas em relação às escolas, elas foram as últimas a abrir, né? Então, para elas foi mais sacrificante a questão, né? Então, o que a gente fez? Vamos tentar um auxílio acima. O que é acima do judiciário? Não tem acima do judiciário, mas tem outros caminhos, né? E outro caminho que a gente achou foi tentar conversar com o governo do estado, tentar conversar com os órgãos públicos responsáveis e tentar um acesso que pelo menos fosse permitido a abertura das portas.
Por quê? Daí nós tínhamos a questão da professora. Vai trabalhar ou não vai trabalhar? Pode trabalhar ou não pode trabalhar? Tem que trabalhar ou não? É muito dúbio a interpretação, porque uma professora grávida não podia trabalhar, mas daí a outra podia, mas não queria, porque se achava que tinha risco, e outras queriam trabalhar, mesmo grávida. E daí como conseguir conciliar isso tudo? Então o que eu combinei na época, né? A gente advoga para uma associação das escolas aqui, né? Então a gente combinou que a gente ia fazer o possível para pelo menos abrir as escolas, nem que seja parcialmente, com limitação de horário, com todos os cumprimentos de protocolos exigidos, nunca foi pedido para abrir de qualquer jeito, era sempre cumprindo todos os protocolos que fosse exigido, era máscara, distanciamento, limitação de horário, de pessoas, de quantidade de alunos, tudo foi observado. Não podia ser diferente, né? O próprio COI municipal exigia essa regulamentação das escolas, né? Então as escolas buscaram soluções, tiveram que se readequar também, e a gente buscou junto ao governo do estado. Então nós tivemos reuniões com o governo do estado, através do governador, o secretário de educação, né? o chefe da Casa Civil. Então tivemos várias reuniões no governo do estado. Nós, graças a Deus, fomos muito bem recebidos. Né, nunca foi levado para o lado político a questão. Eles nos recebiam, nos escutavam e procuravam, na medida do possível, nos atender. Né, a gente tem áudios, era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o governo me mandando mensagem que iam conseguir fazer um decreto para... Quer dizer, eles nos deram atenção. Né, e essa atenção foi com que a gente conseguiu a abertura das escolas, com uma certa dificuldade, mas se conseguiu. E, aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Hoje, o entendimento, claro, não dá para culpar ninguém na época que tinha que fechar ou não tinha que fechar, porque ninguém sabia exatamente a extensão da pandemia, o que isso ia levar. Hoje, estudos relatam que a escola era o lugar mais seguro para uma criança ficar, para um aluno ficar, pois elas seguiam os protocolos. Então era muito melhor deixar numa escola que estava seguindo os protocolos, que estavam se medindo a temperatura, verificando se ninguém tinha problema nenhum, os sintomas de gripe, aquelas precauções todas, do que deixar essas mesmas pessoas dentro de um mercado, acompanhando os pais, ou na rua, ou numa praça, né? Então, mas até chegar nesse ponto a gente teve que batalhar bastante. E não foi uma parte jurídica, foi uma assessoria, mas que não dá para dizer que é jurídico, né? Porque eu não discuti leis com o governo do estado, né? Em momento algum, a gente estava achando caminhos para que os nossos clientes pudessem, de alguma forma, ficar satisfeitos. Muito bem, fazer uma retrospectiva desse momento tão dramático que a gente ainda vive, mas parece que felizmente passamos pelos momentos mais tristes. Tomara. E se Deus quiser, que a vida flua no seu curso natural a partir de agora, né? É isso aí, com a graça de Deus. E claro que a gente possa acompanhar a Ramos fechando seus 25, seus 30, seus 35, seus 40 anos de vida. Parabéns pelo trabalho, Celso. Muito obrigado. Parabéns, Ana, todos vocês. Vida longa e feliz. Para todos nós. Muito Hoje, obrigado. numa conversa de peso, o doutor Celso Saraiva Ramos Júnior. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.